diretamente dos estúdios do Ministério Orais Sem Cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia, Espírito Santo. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 diz assim: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não me volte a importunar muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? O poder da oração e a força de desfalecer jamais. O que significa desfalecer? Segundo o dicionário Aurélio, é o ato de perder forças físicas, desmaiar, diminuir força, esmurecer, fraquejar. E acontecem situações, circunstâncias em nossas vidas que muitas vezes tendem-nos a fazer-nos olhar para trás. E muitas vezes não acreditar no milagre, não acreditar na promessa e deixar muitas vezes de orar, permitir que o seu espírito venha desfalecer. Mas aqui em Lucas capítulo 18 nós temos a instrução do Senhor Jesus falando por parábola ali aos seus discípulos e aos que estavam com ele, acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nós temos que aprender que nós temos que orar sempre ao Senhor. Situações, circunstâncias acontecem em nossas vidas que muitas vezes nos abate, tende a nos entristecer, tende a nos fazer olhar para trás. Mas o Senhor Jesus aqui instrui de que nós devemos orar. Porque, como diz a parábola, se um juiz iníquo que não temia nem a Deus e não respeitava homens, porém, pelo fato da mulher o importunar sempre pedido para que ele fizesse justiça em sua causa, ele disse que ia conceder a vitória a ela para que não importunasse mais. E Deus, a palavra de Deus aqui termina dizendo que se um juiz iníquo fará isso, fará justiça a uma pessoa assim, e quanto mais Deus, claro que ele fará justiça aos seus escolhidos, que somos eu e você. Nós temos que ter a convicção de que Deus está conosco, que nós temos que não desfalecer e permanecer no Senhor, buscando força no Senhor. Mas o que fazer se muitas vezes a situação está tão adversa que nós perdemos as nossas forças, já estamos para desmaiar diante da situação? Nós temos, amados, que orar a Deus. Temos que ter o hábito de orar a Deus continuamente, sabendo que o nosso Deus ouve a nossa oração. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. E essa convicção tem que estar no meu coração e no teu coração. A oração, ela produz comunhão com Deus. Temos também que ficar firme, não se abater e não se abalar, muito menos esmurecer. Nós temos que estar firme. A palavra de Deus em Hebreus 10:38 diz: Mas o justo vive pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Permanecemos buscando a Deus, orando a Deus, estarmos firmes diante da situação, tendo que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de ordem para o meu coração e para o teu coração nessa manhã de domingo é desfalecer jamais. Independente do que você esteja passando, meu querido. Independente do que você esteja passando, minha querida. A palavra de Deus vem ao teu coração acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tenha um bom dia e bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.